Bom, senhoras deputadas, senhores deputados, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Temos agora para ser ouvido o senhor engenheiro Filipe José Mesquita Soares Moutinho, que foi chamado a esta comissão. Enfim, se eu disser alguma coisa de errado, quem pediu a audição que me corrija, por favor, mas precisamente relacionada com a aquisição de equipamento militar e com as questões relacionadas com as contrapartidas. O senhor engenheiro foi, não sei, presidente da Sunviauto. De resto, penso que terá sido ouvido também, ainda que na qualidade de arguido, no âmbito deste mesmo processo, e por isso e não só, entendeu que seria seu direito em qualquer circunstância fazer-se acompanhar do doutor, peço desculpa, não... António Datário, que é o seu representante legal, o seu advogado, que está aqui presente também, portanto, isso só para esclarecimento dos seus deputados. Dizer ao senhor engenheiro, como é evidente, agradecer a sua presença e dizer-lhe que é seu direito, como é de qualquer depoente nesta comissão, se pretender usar e fazer uma declaração inicial, que eu lhe pedia que não excedesse os 10 minutos. Se assim não for, bom, a seguir teremos as perguntas dos grupos parlamentares e o senhor engenheiro responderá na medida do que souber ou que puder responder, como é evidente, usando dos direitos legais que tem, que conhece, como é evidente, incluindo naquilo que entender relevante o direito ao silêncio, que é um direito seu também constitucional, como é evidente. Sr. Engenheiro, pretende declaração inicial? Sim, uma breve declaração. Se faz favor, então, a palavra é sua. Não sei se isto é que funciona. Bom, desde logo estou perfeitamente disponível para esclarecer aquilo que for necessário. Gostaria somente de assinalar o facto do processo em que nos encontramos, e eu pessoalmente encontro envolvido em termos do processo das contrapartidas, do processo penal, que efetivamente tudo o que seja relacionado exatamente com o processo que se encontra ainda em processo de tramitação em julgamento, e portanto tudo o que seja relativo e específico do processo, eu obviamente que não estarei na condição de falar sobre esse assunto. Claro, é seu direito, não existe nenhuma dúvida sobre tudo o resto, obviamente que estou perfeitamente disponível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Esta audição seria normalmente iniciada pelo Bloco de Esquerda. No entanto, enfim, o Bloco de Esquerda não está neste momento e penso que não faz sentido esperarmos, porque o Sr. Deputado José Semedo já nos tinha notificado que poderia ter alguma dificuldade de comparência, e, portanto, segue-se, obviamente, a ordem normal que estava prevista para esta audição e segue-se o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Não sei quem é o Sr. Deputado, Sr. no Serra, se faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra, dispõe também de, como sabe, de 10 minutos. O sistema desta primeira ronda de inquirição, na segunda não será assim, será corrido. Na primeira ronda os deputados farão as perguntas e poderão interromper, ou seja, perguntar, voltar a perguntar, um sistema de questionário aberto e normal, por assim dizer. E peço-lhe então, Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar o engenheiro Filipe Moutinho e sabendo, ou tendo a noção, ou a pequena noção de qual é que era a vossa interação no processo das contrapartidas, mas para que fique aqui mais esclarecido, até porque nos pode ter escapado alguma coisa, eu queria começar por pôr exatamente essa questão. Qual é que era o papel do Sr. Engenheiro e da empresa que é Presidente do Conselho de Administração, qual é que era o papel nesta questão das contrapartidas? Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, para responder, por favor. Portanto, eu pertencia na altura, era Presidente do Conselho de Administração da Sunviauto. Sunviauto era uma associada
da Acessia, juntamente com mais 5 empresas, e a Acessia foi uma empresa que trabalhou junto do consórcio que mais tarde veio a ganhar a aquisição, a venda, portanto, dos submarinos, e que, portanto, a Acessia iniciou um processo desde 99, onde, de facto, se pretendia um processo junto do consórcio alemão, onde se pretendia ser beneficiário do processo de contrapartidas. E, portanto, eu desde 99, que como Presidente do Conselho de Administração da Sunviauto, e sendo uma empresa dentro do agrupamento da Acessia, que obviamente estivemos integrados nesse grupo, e onde também tivemos um dos projetos, nomeadamente a minha empresa, a empresa Sunviauto, teve um dos projetos que esteve ao abrigo do processo de contrapartidas. Portanto, basicamente, hoje já não sou Presidente, já não pertenço ao grupo da Sunviauto, portanto, estou noutra empresa, portanto, desde há 3 anos que não faço parte da Sunviauto. Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, pode prosseguir. Obrigado. Sr. Engenheiro, para nós percebermos como é que se passou o processo das contrapartidas, portanto, por quem é que foram contactados, quando é que souberam que o negócio que estava em cima da mesa era uma contrapartida, se havia mais negócios em paralelos e uns foram escolhidos para ser como parte da contrapartida e outros não. Portanto, perceber como é que funcionava isto do processo das contrapartidas com as empresas. E neste momento, e neste preciso, não só com a Sunviauto, mas também com a Acessia. Portanto, como é que era? Se faziam diretamente com vocês, se era com os responsáveis da Acessia e depois a Acessia com vocês, para percebermos como é que funcionava todo este processo das contrapartidas. Muito bem. Ora bem, a interação de todas as entidades envolvidas no processo era feita diretamente com a Acessia, que tinha um conselho executivo, e obviamente seja a Comissão de Contrapartidas, seja a própria MAN Ferrostal ou qualquer Comissão de Contrapartidas, MAN Ferrostal e qualquer outra entidade era feita por via do Conselho, na pessoa do Sr. Presidente Luís Palma Féria, mas feita via Acessia. E a partir daí a própria Acessia e, portanto, e as empresas que constituíam a Acessia, portanto, eram direcionadas os assuntos e, portanto, e as empresas participavam, cada uma per si, naquilo que seria uma estratégia delineada pela Acessia. A situação, portanto, a proximidade e tudo começou com alguma proximidade que foi conseguida entre o consórcio ganhador dos submarinos já no decorrer de 98, suponho, 98, 99, e, portanto, houve alguma proximidade entre a Acessia e, portanto, na altura, ainda supostamente não se sabia que tipo de processo ou de contrapartidas, todo o trabalho que poderia estar por trás não desconhecia-se, portanto, só mais tarde, em 2003, 2004, quando foi aprovado, quando foi fechado o contrato de contrapartidas é que se vai fazer. Portanto, desde 99 que a Acessia vinha trabalhando com a MAN Ferrostal no desenvolvimento de projetos que pudessem mais tarde, se esse consórcio saísse ganhador, vir a constituir as tais pré-contrapartidas que iriam potencialmente fazer parte do dossiê que os alemães, que a empresa alemã iria apresentar ao Estado português. E, portanto, desde 99 que a Acessia foi interagindo com a MAN Ferrostal e se foram trabalhando em potenciais projetos que, de facto, foram evoluindo no decorrer dos anos, até que em 2003 ou 2004 foi fechado, portanto, foi decidido a aquisição pelo governo português ao consórcio que, felizmente, nós estávamos, hoje, se calhar infelizmente, tendo em conta tudo o que se passou, mas que, de facto, com o qual nós nos tínhamos associado. E reparem que, na altura, havia o consórcio francês e onde nós também, a Acessia, por si, também teve alguns contactos para poder também participar junto do consórcio francês e
por destino, ou porque de facto juntámos já em 99 não aos franceses, mas aos alemães, porque pensámos que de facto teriam mais potencial em vir a ganhar o concurso em Portugal. E, portanto, a partir daí desenvolveu-se todo um relacionamento que em 4 ou 5 anos foi evoluindo até que o negócio foi, portanto, e as contrapartidas foram formalizadas já no decorrer de 2004. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, pode prosseguir. Sr. Engenheiro, eu só esclarecer. Portanto, em 1999, quando foi contactado pela Manferrossal, já eles próprios vos informaram que aquilo poderia estar num bolo para as contrapartidas. Portanto, eram negócios que tinham relativamente a ver com as contrapartidas. Não se falava em contrapartidas, quer dizer, na altura eu penso que nós desconhecíamos, mas eu penso que no caderno de encargos que eventualmente tenha sido colocado aos consórcios franceses e alemães e se calhar outros, e eventualmente já tenha sido considerado nesses documentos alguma necessidade de trazerem na proposta, não provavelmente obrigatoriamente, mas na proposta que eles iriam apresentar ao Estado português, que de facto qualquer ação que viesse no sentido de promover a economia portuguesa ou de melhorar, que de facto seria considerada em termos da decisão da decisão da atribuição do negócio para o Estado português. Portanto, na altura, o termo contrapartidas, quer dizer, eu nunca tinha ouvido falar, depois mais tarde só, no decorrer, quando se começou a formalizar e que se pediram, e quando se começou a falar nas pré-contrapartidas, que eram aquelas que foram conseguidas durante o período anterior ao contrato de contrapartidas, portanto entre 99 e 2004, só nessa altura é que se começou a falar em contrapartidas tal como se fala hoje, não é? Portanto, na altura, aquilo que a Manferrossal comunicou à Acessia seria, nós precisamos, para que o nosso processo tenha mais força perante o Estado português, nós precisamos de ter aqui a parceria de algumas empresas portuguesas e de alguns negócios para mostrar que, de facto, não só temos os melhores submarinos, como temos também a possibilidade de fomentar o crescimento de alguns projetos dentro da economia portuguesa. E, portanto, essa era a ideia, portanto, base na altura, portanto, não se falava propriamente na contrapartida, nesta, naquela ou na outra. Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado. Mas a Acessia, o tal responsável ou interlocutor, informou-vos disso. Portanto, sabiam que vocês estavam dentro do assunto. Desculpe, sabe? Tem que carregar só quando falar. Só quando fala. Muito bem. Sim. Não, nós estávamos dentro do assunto, aliás, porque as empresas, cada uma dentro daquilo que era o seu projeto, ou o seu negócio, efetivamente nós já estávamos a desenvolver trabalhos com a parceria da Manferrossal. E, portanto, obviamente que nós estávamos por dentro de que o envolvimento da Manferrossal iria ter, se viessem a ganhar a aquisição dos submarinos, seria importante para o dossiê. Mas, nessa altura, já nós estávamos a trabalhar com consultores e com pessoas que foram financiadas pela Manferrossal para alguns dos projetos, onde aquilo que eu posso falar, onde a Sunvialto esteve envolvida. Portanto, já desde o ano 2000. Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado. Já agora podemos saber quem eram esses consultores que a Manferrossal financiou? No caso da Sunvialto foi o Bodewise. Bodewise foi um consultor que trabalhou com a Volkswagen aqui em Portugal e, portanto, foi um consultor que nos foi trazido pela Manferrossal para nos ser apoiado no projeto de desenvolvimento de novos negócios. Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, a próxima questão eu não sei se vai interferir com algum dos processos que tem e, portanto, não sei se poderá responder. Numas notícias que lemos e que temos aqui afirmações do Sr. Engenheiro, afirmou que os negócios não eram contrapartidas, ou seja, não eram verdadeiras contrapartidas, pois os negócios já existiam antes.
E agora fiquei na dúvida, se já sabia que, no fundo, esses negócios eram parte das contrapartidas, portanto, fiquei na dúvida com esta afirmação que teve. Portanto, se sabia, se não sabiam, porque nesse caso as contrapartidas eram verdadeiras, porque sabia para o que é que eram. Se não soubesse, como foi as afirmações que fez, poderia gerar essa dúvida. Portanto, Não, o que eu quis explicar, já existiam antes as chamadas pré-contrapartidas, que foram projetos que foram iniciados no ano de 2000, 99 a 2000, e, portanto, até o ano 2004, quando foi feito, portanto, essas já existiam, e, portanto, nós estávamos perfeitamente ao corrente de que a situação poderia resultar, no caso dos alemães virem a ganhar o negócio da aquisição dos submarinos, que poderiam vir a entrar no dossiê, e tal como foi definido pela Comissão de Contrapartidas, esses projetos que iniciaram no ano 2000 ou 99, 2000 e que se foram desenvolvidos e por atraso do processo de decisão da aquisição que se foi arrastando ao longo dos anos, portanto, por esse motivo de que o arrastar da decisão que não foi de responsabilidade da entidade que se promovia a vender os submarinos e, portanto, do Estado português, e, nesse sentido, a Comissão de Contrapartidas autorizou que fossem consideradas as pré-contrapartidas durante esse período em que, de facto, não houve decisão. E, portanto, passaram 5 anos e essas foram incluídas como as pré-contrapartidas. Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado. já alguma vez tinha existido qualquer negócio ou qualquer ligação com a Manferrostal? Não, nenhum. Sr. Engenheiro, nas reuniões que tiveram, e portanto o interlocutor do consórcio era a Manferrostal, que vocês vieram a saber depois, mas durante essas reuniões da Acessia com a Manferrostal, eu pergunto-lhe se em algumas dessas reuniões, para além das entidades que pertenciam à Acessia e à Manferrostal, se lembra de ter estado outros quaisquer entidades externas, outros consultores, outras empresas? Dentro da reunião, eu recordo-me que chegámos a ter a participação, portanto, a maioria das reuniões eram feitas pelo Dr. Palma de Féria. Lembro-me de reuniões onde a presença da Intelli chegou a estar nas reuniões do Conselho de Administração da Acessia. Pelo menos uma ou duas vezes chegou a acontecer isso. Sr. Deputado. Mas a Intelli não fornecia serviços à Acessia? Chegou a fornecer. Provavelmente, eu não me recordo, mas se foi na abrangência deste processo, mas chegou a fornecer. E com a Comissão Permanente de Contrapartidas? Reuniram-se com a Comissão Permanente de Contrapartidas? Sim, várias vezes, nomeadamente que posso dizer que 90% das vezes o Dr. Palma Féria, como Presidente da Comissão Executiva, e pontualmente uma ou outra pessoa pertencente à Comissão Executiva, e eu próprio cheguei a estar, que me recordo, uma ou duas vezes na Comissão de Contrapartidas. Tiveram alguma vez a noção que, por exemplo, a Intelli também era consultora da Comissão Permanente de Contrapartidas, portanto fazia consultadoria quer à Acessia, quer à Comissão Permanente de Contrapartidas? Grande parte dessa informação tivemos a posteriori agora, não é? Quer dizer, nós depois, dentro do decorrer deste processo, vimos que de facto a Intelli prestou assessoria tanto à Comissão de Contrapartidas, como à ASCOM, como à Acessia e como a todas as entidades envolvidas neste processo. Sr. Engenheiro, ainda há bocadinho disse que, portanto, foram contactados também pelo outro consórcio, mas que a partir de uma certa altura perceberam que o consórcio alemão tinha mais potencial de vir a ser escolhido. E isso
por uma razão empírica? Não, eu penso que isso até foi anterior à minha entrada para a Acessia. Eu só entrei em 99 e, portanto, essas situações, aquilo que me foi pelo Dr. Palma Féria, que estava na liderança desse assunto, e de facto eu penso que foi por uma questão, não sei se foi por uma questão na altura de que de facto o que é alemão é melhor, portanto foi qualquer situação mas de facto foi anterior à minha entrada para a Acessia. Mas o que me foi passado foi que de facto que os submarinos alemães seriam aqueles que tecnicamente seriam os melhores hoje no mercado e, portanto, penso que a decisão nossa, portanto, nós também não tínhamos grande conhecimento sobre essa matéria e, de facto, se calhar foi nessa origem. Portanto, não houve nada que eu saiba, não é? Não tenho mais conhecimento sobre isso. Obrigado, Sr. Deputado. Eu estou a questionar isto porque ainda ontem numa audição que tivemos, a última da noite, até penso que novembro de 2000, o consórcio alemão não era aquele que estava melhor classificado e por isso é que ficou a minha dúvida, dizer que tinha potencial. Portanto, nessas alturas até devo dizer que na shortlist ou antes da shortlist de 99 era aquele que tinha ficado se calhar, com a pior classificação. Por isso a minha dúvida de dizer que era o que tinha mais potencial. Para nós era, quer dizer, isso se calhar é informação privilegiada de alguém, mas para nós o nosso sentimento era que os submarinos alemães seriam os com maior potencial. Portanto, desconhecemos se de facto nessa altura se estavam na shortlist. Não se enganar. Sr. Deputado, se achou. Seja, depois de devidamente contratualizadas as contrapartidas, a questão que lhe queria colocar era a seguinte: portanto, depois de fechado o negócio dos submarinos, de vocês terem, como é que se desenrolou a seguir? Tiveram reuniões com a Comissão Permanente de Contrapartidas? Houve uma avaliação regular da execução das contrapartidas por outra entidade qualquer governamental? Mas se houve algum acompanhamento posterior a isso? Engenheiro. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, Sr. Deputado. Houve reuniões com a Comissão de Contrapartidas, acompanhamento, posso dizer, dos projetos e dos dossiês, posso dizer que se não foi zero, foi praticamente zero. Posso lhe dizer que o Ministério Público e a Polícia Judiciária teve mais tempo, em 8 anos, na Sunviauto, e só lá esteve uma manhã, que a Comissão de Contrapartidas. Portanto, em 8 anos que eu estive dentro do projeto. Portanto, posso dizer que os contactos entre o Dr. Palma Féria e a Comissão de Contrapartidas eram mais do que regulares, mas relativamente às empresas e aos projetos das empresas, de facto havia um distanciamento e uma situação que, de facto, quer dizer, nós apresentámos os projetos, acompanhámos, explicámos, não foi pedido, não fomos visitados, não nos pediram mais informações, no final já pediram, só nos pediriam as claim forms, portanto, que eram as faturas dos negócios desenvolvidos, e, portanto, basicamente, do tipo, a pergunta que faz em termos de se a Comissão de Contrapartidas teve voz ativa ou se esteve empenhada junto das empresas, não da Acessia, mas junto das empresas a fazer um acompanhamento dos projetos, eu digo que não teve, foi zero. Como recordo, não me lembro de ter sequer sido visitado por alguém da Comissão das Contrapartidas para ver o desenvolvimento de bons projetos que nós tivemos e que, nomeadamente na nossa empresa, e que, portanto, desconhecimento total. Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, até quando é que foi Presidente do Conselho de Administração da Sunviauto? Fui até 2011. E, portanto, durante esse tempo todo, nem uma manhã chegou o tempo que a Comissão de Contrapartidas lá passou e fiscalizou realmente os contratos. Não foi sequer. Por isso é que eu digo que teve lá mais tempo o Ministério Público em 8 anos do que a Comissão de Contrapartidas. Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, só mais 2 últimas questões. A primeira, como é que avalia a conduta do consórcio alemão
neste processo todo, com a Mano Ferrostal, e se depois de fechado o negócio de contrapartidas, se continua a haver algumas relações com a Mano Ferrostal, quer em termos de negócio, quer em termos de acompanhamento das próprias contrapartidas também. Posso dizer o seguinte, relativamente à Mano Ferrostal, o processo iniciou muito bem no decorrer do ano 99-2000 e, portanto, o único projeto onde a Sunvialto esteve envolvida, e só sobre esse eu posso falar, porque de facto os projetos eram um pouco estanques em cada uma das empresas, o projeto foi conseguido por via, de facto, da influência do Bodoise, que eu já referi, e que, portanto, fazia, junto do projeto de construção de assentos para crianças, que a Sunvialto fez perante a Recaro. O Sr. Bodoise foi alguém que pertenceu aos corpos de gestão da Recaro nos anos anteriores e que, de facto, trouxe-nos até nós a empresa, com a qual nós desenvolvemos ligações e que mais tarde, passado 1 ou 2 anos, nós começámos, de facto, a realizar esse produto, esse banco modulável para crianças a partir do ano de 2001, suponho eu. E, portanto, o trabalho do desenvolvimento desse projeto, posso dizer que foi conseguido graças à intervenção do Sr. Bodoise, que, de facto, era um consultor suportado pela Ferrostal, em parceria também com a Acessi. Portanto, passado o tempo, é óbvio que com a indecisão do governo português na decisão do consórcio, as coisas foram-se esmorecendo. É uma verdade. Portanto, é óbvio que o consórcio alemão não estaria para continuar a suportar os custos que eram elevados ainda deste consultor, uma vez que o Estado português não decidia, o processo teve que ser decidido ainda em 2000, 2001, 2003 e foi-se arrastando, e obviamente a Mano Ferrostal cortou o financiamento do consultor que ela tinha para os trabalhos. Bom, basicamente o único projeto que a Sunvialto teve neste processo e que não esteve sequer, não foi considerado dentro do processo penal que foi levantado, porque entenderam que tinha relação com a Mano Ferrostal e desde logo a Sunvialto não teve qualquer outro projeto que estivesse envolvido no processo penal em causa. Portanto, houve um esmorecer, é um facto. A Acessi, durante determinados, já nesses anos mais 2003, 2004, começou-se a manifestar perante a Comissão de Contrapartidas que, de facto, a Mano Ferrostal teria que ter um trabalho mais influente e deveria continuar a esforçar-se mais. E, portanto, houve vários registros do Dr. Palma Féria a reclamar perante a Comissão de Contrapartidas e diretamente com a Mano Ferrostal de que precisávamos de mais suporte para desenvolver mais negócios. Portanto, basicamente foi o que se passou relativamente ao relacionamento com a Mano Ferrostal. Obrigado, Sr. Engenheiro, Sr. Deputado. Eu tinha dito que só ia fazer mais outra, mas agora surgiu uma outra no entretanto, que é... Dentro do seu tempo. Pode sempre fazer. Houve algumas alterações, desde 98, algumas alterações ao concurso inicial, especialmente nos equipamentos que iam ser fornecidos. E, portanto, houve a oportunidade dos vários concorrentes fazerem alterações às propostas. O que eu pergunto é, houve uma BAF em novembro de 2000, depois houve outra mais tarde. O que eu pergunto é se nestas alturas vocês alteraram a vossa proposta de contrapartidas, nem alguma vez, ou foram sempre as mesmas desde o início? Claro, sim, nós conhecemos essas alterações, nós mantivemos sempre os nossos planos e as nossas propostas. Essas alterações, de facto, não houve, para nós não teve. Desconheço, aliás, o que o Sr. Deputado está a referir, em termos dessas alterações às propostas, ao concurso, não é? Quer dizer, são as alterações do concurso. Não tenho conhecimento e nós mantivemos o nosso rumo e aquilo que vínhamos fazendo desde 99. Portanto, tiveram a mesma proposta de valor desde 98 até 2004?
de quanto foi? Proposta de valor como? Proposta de valor... As contrapartidas, havia um valor de contratação. Não, a Acessia tinha suponho, quer dizer, só se eu desconheço, a Acessia tinha um valor que tinha sido atribuído, valor de contrapartidas para a Associação, para a Acessia, e eu acho que se manteve, quer dizer, se alterou eu desconheço, ou não tenho presente, mas de facto no que me toca em termos de São Vialto e do projeto que tínhamos em causa, não houve absolutamente alteração nenhuma face ao que tinha sido protocolado desde o início do projeto. Portanto, eu não sei se em termos, eu não pertenço à Comissão Executiva e não sei se o valor global do pacote se teve alteração, ou desconheço, não é? Para terminar agora sim, só uma questão. Considera que a Suvialto foi beneficiária de contrapartidas? Houve contrapartidas e a Suvialto foi beneficiária dessas contrapartidas? Não, no total, quer dizer, no final de todo o processo, eu no início considerava que ia ser beneficiária. Hoje, eu acho que a São Vialto foi vítima de um processo que nunca devia ter entrado e que, de facto, hoje fomos lesados, todos nós. Como empresas, como economia portuguesa, como empresários, como trabalhadores, como toda a gente, fomos lesados em todo esse processo. Obrigado, Sr. Engenheiro. Terminou o Sr. Deputado. O Sr. Deputado convém não anunciar que vai terminar, porque eu já percebi que cada vez que anuncia... Para criar alguma emoção aqui, Sr. Presidente, é para criar emoção, temos que dar emoção a essas aulas. brincar consigo. Não, é só... Faz favor. É só questão. Lesado porquê? Olha, por duas situações, porque de facto as empresas foram expostas a uma situação e a imagem das empresas foi muito prejudicial. Para todo, não só em Portugal como por fora de Portugal, portanto passaram a ser empresas intituladas como empresas a cometerem crimes e de facto isso em termos comerciais e em termos de imagem, tudo bem, tivemos um projeto que iniciou e que foi conseguido graças ao trabalho da Ferrostal, mas tanto em termos empresariais como pessoais mesmo, de facto fomos mais do que lesados, porque a partir daí, quer dizer, tudo acabou. Tínhamos um projeto intitulado Módulo Assento, que foi um projeto que de facto envolveu recursos de todas as empresas e da Acessia e como da própria Mano Ferrostal que estava envolvida nesse projeto. Foi um processo que foi abortado. Foi um projeto com patente registada, com protótipos feitos, um processo de alto valor acrescentado para o nosso país, que abortou, foi aniquilado praticamente com todo este processo que foi levantado e portanto, isso iria seguramente, teve muitas horas, muito trabalho de desenvolvimento de um produto que de facto ia fazer a diferença em termos da indústria automóvel e, portanto, esse produto, a partir do momento que se iniciou este processo, o trabalho foi abortado, os contactos que existiam com a Volkswagen, com a Recaro, com outros construtores automóveis, foi basicamente atado por terra. A patente que estava registada caiu, porque de facto deixou de ser suportada e, obviamente, todos saímos lesados, porque investimos muito num projeto, gastámos muito dinheiro em tudo isso e, de facto, não teve consequências e o que eu calculo é que alguém se vai aproveitar, não seguramente em Portugal, mas que alguém se vai aproveitar de todo esse trabalho feito e vai tirar dividendos desse trabalho. E, portanto, nesse aspecto, nós fomos muito lesados e muito. Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, agora sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, agora sim. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao grupo parlamentar seguinte, que é o grupo parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado... é o Sr. Deputado Neto Brandão? Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas serei telegráfico. Penso que o Sr. Deputado Nuno Serra também já colocou algumas questões pertinentes, mas eu começava, cumprimentando o Sr. Engenheiro, pelas suas últimas palavras, referiu que estando envolvido, obviamente, como é sabido, no processo das contrapartidas, tinha inclusive participado num produto que ia fazer a diferença. Foi exatamente o que referiu. Ora, sucede que, entre outros depoimentos que nós já tivemos nesta comissão, o Sr. Ex-Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, veio aqui referir que, em seu entender, as contrapartidas eram generalizadamente imaginárias, qualificou-as como uma autêntica falácia e que os consórcios que estavam envolvidos nas contrapartidas impulavam o próprio preço porque sabiam que jamais seriam prestadas essas contrapartidas. Ora,
confrontando com as suas declarações agora, eu gostaria de saber o que é que, relativamente a estas declarações que estou agora a confrontá-lo com elas, o que é que se lhe ocorre dizer, ou seja, se o Sr. Ministro, ex-Ministro, esta sua observação é correta, ou se manifestamente é desprovido de fundamento. Não, quer dizer, pode ser a opinião do Sr. ex-Ministro, eu não partilho dessa opinião, eu falo de factos, de coisas concretas que se passaram com a minha empresa, do envolvimento, portanto não falo em Sr. Ministro traz suas razões, eu falo de factos concretos, de coisas que foram conseguidas, de projetos que foram realizados, de envolvimento que houve da Mano Ferrostal no caso específico da Sunvialto, e falo num projeto de alto potencial que foi realizado, que há feiras, há amostras, há visitas, há protótipos realizados, há patentes registadas, e portanto são coisas concretas. Provavelmente o Sr. ex-Ministro não teria conhecimento de alguns detalhes de alguns projetos, como foi o caso deste em que eu estive, que a Sunvialto esteve envolvida, e que digo sinceramente que é disto que o país precisa, é de projetos destes que o país precisa, e que nós temos aquele especial dom de os aniquilar e de os matar, e portanto de não acreditar nas empresas e no país que temos. E portanto eu falo de factos concretos, situações que ocorreram, estão provadas, estão constatadas, estão aí, estiveram aí e foram aniquiladas. Obrigado. Acabo de referir, genericamente, importa-se de concretizar, quer dizer, para ilustrar que... Não partilho, concretamente não partilho da opinião do Sr. ex-Ministro relativamente àquilo que toca à Acessia. Não sei se ele estaria a referir a outro tipo de contrapartidas ou outro tipo de negócios realizados, porque, repara, as contrapartidas em que a Mano Ferrostal tem envolvida não foram somente as com a Acessia. Os taleiros de Viana do Castelo, teve outras situações onde houve essa... Não sei se o Sr. Ministro estaria a generalizar... Estava a generalizar. Eu estou-lhe a falar de um caso específico, portanto, que foi o que se passou com a minha empresa e por aquela que eu estou a responder hoje. Portanto, a ideia do Sr. Ministro, se calhar, ele tinha obviamente na sua posição outro tipo de informação e outro tipo de uma visão mais macro do assunto. Eu tenho uma visão mais micro daquilo que se passou, efetivamente, com a entidade que eu representei durante o processo das contrapartidas. Mas, Sr. Deputado, ainda para terminar esta questão, uma vez que referiu que há inclusive patentes registadas, portanto, seja o que for, é público, portanto não violará nenhum segredo industrial ou regras de concorrência. Se importa de ilustrar, concretizar que tipo de projeto é que poderia ter sido dado corpo e que manifestamente terá ficado pelo caminho, mas se puder ilustrar um caso... O projeto em causa era um projeto estruturante, isto é, que envolvia, portanto, era esse um dos âmbitos do trabalho da Acessia, era conseguir projetos estruturantes, onde de facto, junto da indústria automóvel, se pudesse a entidade da Acessia apresentar produtos, módulos, onde de facto pudessem fazer a diferença em termos dos construtores automóveis. Portanto, a tendência hoje é que quem trabalha com os construtores ou apresenta soluções modulares ou se vai vender um parafuso ou uma peça estampada não vende, portanto passa para um segundo escalão, que é aquilo que nós chamamos na gíria automobilística como fornecedor de segunda linha, um second tier, e portanto passa para um fornecedor de segunda e terceira linha. Ora, o posicionamento das empresas individualmente da Acessia estavam baseadas em fornecedores de segunda e terceira linha da indústria automóvel, portanto, de per si, as empresas, e portanto, um dos objetivos vitais e estruturais da Acessia era basicamente no conjunto, uma vez que as empresas que constituíam a Acessia representavam diferentes commodities, diferentes áreas, uma na área de plásticos, outra na área de metal, outra na área da cortiça, outra na área dos tecidos, e portanto no conjunto de facto poderia apresentar soluções que fossem competitivas e que de facto pudessem entrar diretamente e passarmos para fornecedores de primeira linha junto da indústria automóvel, junto dos construtores automóveis. Ora, basicamente foi isso que aconteceu e decidimos lançar um projeto de um assento automóvel híbrido,
onde a estrutura, em vez de ser tradicional, uma estrutura metálica, era uma estrutura híbrida onde teria componentes metálicos e toda uma parte do estrutural do assento em compósitos e produtos plásticos. Ora, isso é um dos grandes e continua a ser um dos grandes objetivos da indústria automóvel, porque traz uma diminuição de peso dos bancos, logo dos carros, logo um menor consumo energético dos carros. E, portanto, nós apresentámos uma patente de uma estrutura de assentos onde a componente plástica representava mais de 80% do assento. Ensaiámos o banco, fizemos testes estáticos nos bancos e de facto fizemos o processo de registro de patente, que obviamente, como sabemos, se a patente não for alimentada e não for paga a patente ao longo dos anos, a patente cai e, portanto, perde a validade e quem quiser pode-se aproveitar da situação. Esse assento foi levado em mão à Volkswagen, à Recaro e ainda outro potencial cliente que eu agora não me recordo do nome, mas foi apresentado em protótipo a esses clientes. E, portanto, o interesse estava ali. Foram surgidas alguns inputs, algumas necessidades em termos de ajustamento e, portanto, foram feitos 2 modelos, um primeiro protótipo, um segundo protótipo, e já estaríamos em curso de um projeto, de um protótipo que iria ser feito já por uma fase pré-industrial. E, portanto, momento em que surgiu toda esta situação e as empresas, quer dizer, basicamente deixaram cair o projeto. Obviamente, depois de tudo isto, o projeto morreu, a Acessia deixou praticamente de existir e efetivamente o produto morreu. As empresas deixaram de trabalhar em conjunto e obviamente que foi isto que se passou. Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado. Sr. Presidente, não sei se posso. Dá só uma nota que quem desenvolveu este projeto, quem esteve à frente dele, foi exatamente o Agente Botelho. Sim, senhor, e felicito, aliás, ilustrou bem, penso que foi claro, em que termos é que a originalidade se poderia ter desenvolvido e, portanto, contrariou, obviamente, esta asserção. Mas há aqui uma questão que, antes de passar à última questão, portanto, serão apenas 3 questões. Uma que o Sr. Deputado Nuno Serra já o confrontou, mas tem que ser esclarecida porque o seu alvitre é totalmente dissonante com o que consta do processo. Que quando referiu que, tendo começado a relacionar-se com este processo em 1999, fê-lo porque se achava que os alemães tinham mais possibilidades de vitória. Leia-se, adjudicação do processo. Porque, sendo a sua participação, corrigir-me-á, se assim não for, circunscrita à parte das contrapartidas, não ao fabrico do bem em causa, ou manifestamente não, a Acessia nada tinha a ver com o fabrico de submarinos, portanto, a sua participação é relativa à prestação de contrapartidas e à sua negociação. Sucede que, em 99, as contrapartidas francesas eram manifestamente superiores às do concorrente alemão e, mesmo quando a adjudicação, processo final, as contrapartidas francesas sempre se mantiveram acima das contrapartidas alemãs, ou seja, a única coisa que mudou, e não foi pouco, foi uma alteração em 2003, portanto 4 anos depois do que refere, e apenas relativamente, o apenas está obviamente entre aspas, relativamente aos méritos operacionais da proposta, ou seja, isto é inequívoco, estou a ler do Diário da República, a resolução, quanto ao fator de contrapartidas, a proposta da CNI continua a ser superior à do German Submarine Consortium. Portanto, em momento algum, aquilo que era a sua percepção, ou seja, que os alemães eram melhores, em 99 não acontecia em nenhum parâmetro, nomeadamente até quanto às competências operacionais, mas relativamente às contrapartidas, isso é que nunca sucedeu. Portanto, como é que alicerça essa sua percepção? Porque essa manifestamente não teve em momento algum correspondência com a realidade. Sr. Engenheiro. Eu posso dizer o seguinte, vou-lhe dar um exemplo que traduz bem o que estava em causa. Nós também participámos posteriormente no processo do Espandur.
E, portanto, o Sr. Deputado está a falar como as contrapartidas, porque quando eu disse que aquele projeto para nós, na altura, eu repito, eu só entrei posteriormente, portanto, as discussões sucederam em 98 já com o consórcio alemão, portanto, aquilo, quando eu cheguei, foi dito, pá, não, os alemães, os submarinos alemães, acho que são teoricamente aqueles que têm mais potencial. Bom, obviamente que não estou a dizer que o detalhe, e penso que a decisão do Estado português não teve em conta só as contrapartidas, porque se tivesse, eram os franceses que ganhavam, tal como o Sr. Deputado está a dizer. Bom, posso dizer o seguinte, relativamente, quando foi as contrapartidas do Spandur, as informações que pequenas empresas como nós que temos é que, de facto, nós decidimos, e havia outras oportunidades, nós decidimos associar a Steyr, aos austríacos. Corriam rumores, e aquilo que se tinha falado é que os primeiros testes foram feitos pelo Estado português, que os veículos, suponho eu, franceses ou belgas, ou não sei de quê, nos primeiros testes meteram água, quando fizeram o teste de água. Isso foi público, veio jornal. Exatamente. Portanto, nós decidimos associar ao concorrente austríaco. E porquê? Porque na altura, se calhar, o que tinha melhores contrapartidas até era o que meteu água. Não faço a mínima ideia, quer dizer, na altura. E nós associámos ao austríaco. Porque achamos, de facto, claro que o Panduro associámos e, por se calhar, comercialmente, e nas discussões foram existindo entre, no caso do Spandur, com a empresa Steyr austríaca, no caso dos alemães, com a empresa alemã. Quando eu disse que de facto, se calhar, nós decidimos, como a CES, já em 98 associámos ao concorrente alemão, foi de uma forma intuitiva, de uma forma, isto é, de que de facto, o que é alemão normalmente é bom, tem grande potencial e vamos com este. Tal como aconteceu com a Steyr, nós não sabíamos minimamente se iam ganhar o concurso ou não, nós o que sabíamos é que o outro meteu água. Portanto, o processo, não houve nenhum processo ou nenhuma, que eu me recorde, aquilo que depois mais tarde, porque de facto não houve nenhuma fórmula que ditasse que nós nos associámos a um ou outro. Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado. Certíssimo. Não sei, penso que terá que deste seu esclarecimento agora resulta a clarificação dessa sua afirmação inicial, embora não seja possível fazer esse paralelismo com esse outro equipamento que refere, porque era isso que eu estava a querer referir, ou seja, do ponto de vista do mérito operacional, até junho de 2003, a avaliação é que o submarino francês era melhor que o alemão. Houve uma alteração, não é? Pois. Agora não vale a pena referirmos, já temos depoimentos suficientes para termos a percepção do que aconteceu, mas, portanto, eu não estava sequer a reportar mais contrapartidas, precisamente porque digo que as contrapartidas do princípio ao fim do processo, a proposta francesa foi sempre melhor. Estou a dizer é que, contrariamente a essa sua percepção, até junho de 2003 a proposta francesa era tecnicamente melhor que a alemã. Portanto, quando diz que em 99 tinha a percepção que os alemães eram melhores, isso não tinha correspondência alguma com a realidade, mas a menos que viesse agora trazer um elemento qualquer que o infirmasse. De qualquer maneira, foi claro relativamente à sua resposta. Para terminar, eu queria perguntar-lhe da sua acécia, obviamente, a relação com a ExCom. Teve relações com a ExCom, a ExCom interveio neste processo agenciando ou fazendo a relação entre vários agentes, nomeadamente a representação do German Submarine Consortium, e a pergunta inicial era precisamente saber em que termos é que poderia descrever esse relacionamento com a ExCom e que ideia tem dele. Nós, da minha parte, nenhum. Da parte da Acécia também num relacionamento eventualmente na pessoa do Dr. Palma Ferry, mas a Acécia diretamente com a ExCom, não me recordo de qualquer tipo de relacionamento direto com a Acécia. Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, terminou? Não, só uma pergunta que é conclusiva, portanto... Direto. Não, a conclusiva não há outra interpretação a recorrer aí. Ou seja, se a ExCom cobrou alguma comissão da relação entre o German Submarine Consortium e qualquer membro da empresa relacionada com a Acésia, não tinha qualquer razão para o fazer. Estava a dizer que não tinha qualquer conhecimento, qualquer relevância? Com a Acésia, não. Eu desconheci algum tipo a não ser individualmente, se calhar, com o Dr. Palma Ferry.
Portanto, com o doutor presidente, que também era consultor e tinha a sua empresa, não é? Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou então. Terminou o Sr. Deputado Neto Brandão. Muito obrigado. Segue-se o CDS-PP. Sra. Deputada Cecília Amarelos, por favor, dispõe também de 10 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não serão necessários. Deputada, só um momento que... Seja à vontade. Muito obrigado. Sra. Deputada, então, pode agora iniciar-se. Muito obrigada. Não serão provavelmente necessários os 10 minutos. Queria só aproveitar para cumprimentar o Sr. Engenheiro, bem como demais representantes da Sonvialto. Perguntar-lhe o seguinte, é só uma clarificação mesmo, e foi só isso, eu estava até a pensar não intervir. E é uma clarificação sobre um assunto até que não me parece essencial, mas em todo caso, já que foi mencionado, eu perguntaria. Aquilo que corria, e o que corre vale o que vale, que também convenhamos é muito pouco, mas aquilo que corria é que a proposta dos alemães, a proposta global era melhor, ou que o submarino propriamente dito era um submarino melhor que o submarino francês? Sr. Engenheiro. O que corria, isto é, repare, repito o seguinte, em 99, quando eu entrei, já estava decidido que era com os alemães. Portanto, aquilo que me foi dito, de facto, que o submarino em si, que de facto teria mais potencial, é uma coisa, se me perguntar se eu prefiro um Mercedes ou um Peugeot, não é? Eu prefiro um Mercedes ao Peugeot. E, portanto, na altura, aquilo que era a ideia, era que precisamente como equipamento, que era melhor, não a proposta, nós desconhecíamos a proposta, aliás, nem sabíamos que não temos conhecimentos qual era a proposta dos franceses e a proposta dos alemães. Para nós, a nossa intuição foi que, de facto, o produto alemão seria o melhor e o que teria mais potencial. Portanto, essa era basicamente a situação. Portanto, isso foi como foi passado quando eu cheguei. Portanto, esse é o ponto. Muito obrigada, era só mesmo esta clarificação, porque eu percebi que havia aqui alguma divergência, porque, de facto, o submarino, propriamente dito, o mérito operacional, técnico e logístico, não diria do bicho, mas do submarino, sim, propriamente dito, desde que aparece um submarino com novas características ou um novo submarino alemão, desde novembro de 2000, ele é avaliado em março de 2001 como, de facto, o melhor. Depois, por outras coisas, como o preço, como as contrapartidas, como o plano de entregas, etc., é que as propostas foram oscilando e, de facto, a proposta alemã só surge como vencedora em 2003. E daí eu percebi que estavam os dois a falar de coisas diferentes, foi só para clarificar. Obrigada. A nossa intuição era em termos de equipamento e não em termos de propostas. Nós desconhecíamos fazer qualquer tipo de comparação entre propostas de uns e de outros. Portanto, em termos, basicamente, intuição em termos de equipamento. Sra. Deputada, não tem mais... Não, Sr. Presidente, era só um mero pormenor. Eu vou passar ao PCP. Eu diria só que às vezes também depende, tivemos aqui um bocadinho ontem essa discussão, depende um bocadinho da classe do carro que estamos a discutir. Nessa sua apreciação, eu compreendo, mas pode depender um bocadinho da classe. Teoricamente estamos a falar teoricamente na mesma gama, exatamente. Não era a classe que eu queria dizer, era a gama, exatamente. Na mesma gama. Estamos dentro da mesma gama, quer dizer... Exatamente. Passamos ao PCP, Sr. Deputado João Ramos, é? Se faz favor, Sr. Deputado, dispõe também de 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro. A primeira questão que gostava de colocar tem a ver com esta proximidade entre a Acésia e o consórcio vencedor dos submarinos. Daquilo que percebi, do que nos tinha dito é que eram as empresas das contrapartidas, as empresas que vendiam material e que eram obrigadas a cumprir contrapartidas junto do Estado português, que escolhiam as empresas que seriam beneficiárias do Estado das contrapartidas que elas próprias prestavam. Ou seja, o Estado português é comprador de um bem, paga por esse bem, é utilizado para a definição da entidade vencedora aquilo que são as contrapartidas, mas a entidade que paga não tem qualquer definição relativamente às empresas e aos setores que beneficiarão dessas contrapartidas, uma vez que foi o consórcio vendedor que definiu que eram as empresas que beneficiavam das contrapartidas. Foi isso que disse. Sim, parece que esse foi o princípio. Penso que esse era o princípio, foi definido um valor de contrapartidas e o consórcio vencedor teria que encontrar o pacote de contrapartidas a propor ao Estado português. E, portanto, a Acésia teve uma parte
desse valor total que faria parte do total das contrapartidas definidas, a Acésia teve direito a um determinado pacote de contrapartidas e que nós fomos propondo e fomos angariando projetos com a parceria da Ferrostal para dentro desse valor que nos estava atribuído como Acésia. Deputado. Por isso, o Estado português não tinha, nesta fase, qualquer participação na decisão das contrapartidas que seriam executadas, ou nos setores que as executavam, teria, sim, de forma final, em termos de pacotes, relativamente ao pacote que cada um dos consórcios apresentaria. Eu suponho que a comissão de contrapartidas, isto é, o consórcio que estava a concorrer ao negócio teve que apresentar a sua proposta em termos de contrapartidas ao Estado português. E teve que validar essa proposta junto à Comissão de Contrapartidas. E por isso, nessa proposta que, teoricamente, o consórcio em causa propôs à Comissão de Contrapartidas, havia uma repartição, tanto para os estaleiros de Viana, tanto para a Acésia, tanto para o hotel não sei quantos, tanto para isto, tanto para aquilo não sei quantos. Portanto, dentro dessa situação, o Estado português foi a entidade, o consórcio que ganhou, validou junto à Comissão de Contrapartidas a distribuição dessas contrapartidas, aquilo que via que iria conseguir atingir durante os 8 ou 10 anos que se iriam seguir ao contrato com o Estado português. E, portanto, foi uma proposta que a Comissão de Contrapartidas que teve em mãos, que recebeu do consórcio e que, de facto, ia com essa proposta gerir a partir daí os próximos 10 anos, tendo em conta aquilo que o consórcio ganhador se propôs. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado. Como está a dizer é que o Estado português aceitava em pacote aquilo que lhe era apresentado. Exatamente. E refere agora que a Comissão de Contrapartidas fazia essa validação. Mas a referência que vou fazer possivelmente não a pode confirmar, tendo em conta aquilo que é as limitações que tem, mas eu li notícia da Comunicação Social na altura a referência a um documento que o seu advogado, não sei se o mesmo, se outro, teria enviado, referindo que a Comissão de Contrapartidas era a crítica, aceitava tudo aquilo que lhe era apresentado. Agora, já nesta audição, acabou por nos dizer que a Comissão de Contrapartidas era ausente, por exemplo, no acompanhamento dos processos. Por isso não havia, por parte do Estado português, qualquer acompanhamento e verificação. Aquilo que a entidade que vende os produtos e tem que cumprir as contrapartidas lhe apresenta é aceite sem qualquer verificação. O que eu estou a dizer, como foi questionado, é o seguinte. Como foi questionado, é dizer, relativamente, mais uma vez, eu não estou a generalizar, estou a dizer, relativamente ao processo Sunviauto, a Comissão de Contrapartidas não teve qualquer interferência, qualquer visita, qualquer pedido de esclarecimento relativamente ao processo da Sunviauto. Portanto, não faço a mínima ideia do que aconteceu com os estaleiros de Viana, com os outros processos em que o envolvimento da Comissão, se houve ou não envolvimento da Comissão de Partidos. Respondendo ao seu deputado do PSD, eu claramente identifiquei que relativamente àquilo que concerne a Sunviauto. Outra situação que pode claramente demonstrar aquilo que eu quero dizer, que foi já posterior a toda esta situação, e dentro do projeto das contrapartidas dos Pandur, onde a Sunviauto também esteve envolvida com a parceria, esteve envolvida em 2 projetos, um deles numa contrapartida direta, que foi o fornecimento dos assentos dos Pandur. Portanto, todos os Pandur hoje que circulam, que estão aqui no Exército Português, têm os assentos fabricados pela Sunviauto, bem como um negócio que a Sunviauto conseguiu por intermédio da Steyr na Áustria, junto a Bombardier, para o fabrico de assentos para metros. Portanto, Steyr austríaco, Bombardier na Áustria, portanto, e conseguirmos esse negócio por intermédio da Steyr.
Em ambos os projetos, a Sunvialto e eu próprio fizemos, já depois de todo este processo jurídico estar em curso, e uma vez que nós nos apercebemos que, de facto, todo o imbróglio desta situação, eu próprio, a Sunvialto e a Cécia enviou cartas, não uma, nem duas, nem três, mais, à própria Comissão de Contrapartidas, a questionar, dizer, meus senhores, existem 2 projetos onde a Sunvialto está envolvida, um deles com envio de assentos diretamente para o Espandur, que era óbvio, evidente para todos, bem como o da Bombardier, onde a Steyr esteve envolvida. A própria Steyr já demonstrou e comunicou à Comissão de Contrapartidas toda a envolvência que teve nesse projeto. Eu enviei cartas no sentido de me dizerem, gostaria de que me informassem se estes 2 projetos podem ser considerados elegíveis no âmbito das contrapartidas, ou seja, se estes projetos têm causalidade e se podem ser elegíveis. Portanto, eu saí em 2011 da Sunvialto e esperei por uma resposta durante 2 ou 3 anos. Portanto, não tive qualquer resposta, nem qualquer visita da Comissão de Contrapartidas referentes a esses 2 projetos, nem mesmo tive qualquer resposta da Comissão de Contrapartidas a autorizar ou a não autorizar a submissão dos claim forms relacionadas com esses 2 projetos. Portanto, aquilo que eu digo, os negócios foram evoluindo, foram feitos. Hoje, como eu sei, em 2011, desconheço se efetivamente chegaram a ser apresentados alguns claim forms, portanto, e as contrapartidas foram consideradas no âmbito do processo do Espandur. O que eu sei é que durante o período que decorreu, portanto, eu acho que ninguém, a partir do processo ter iniciado dos submarinos, que ninguém estava na condição de responder à pergunta se os projetos podiam ser considerados elegíveis ou não. Bom, isto demonstra de facto que no meu caso particular do acompanhamento e supervisão que tivemos da Comissão de Contrapartidas, no meu caso específico. Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado João Ramos. E confirma esta percepção que tinham e que estava expressa no documento que referiu o seu advogado, que a Comissão de Contrapartidas aceitava criticamente aquilo que lhe era indicado? Repara, nós não tínhamos qualquer tipo de resposta. Foram considerados elegíveis os projetos, portanto, se eles foram críticos ou não, a questão eu desconheço. Portanto, no meu caso, provavelmente, no caso de outros colegas de outras empresas, podem ter sido mais acríticos ou não. No meu caso, até porque não fez parte o caso do assunto do assento da carne, não fez parte do processo jurídico e, portanto, seguramente, nessa declaração do advogado, o nosso processo nem sequer estava envolvido e não estava relacionado com as declarações do advogado. Portanto, nós estamos a falar de uma situação distinta. Agora, na verdade, eu não sei se na altura, se as ferramentas ou os meios que eles tinham mas isso é a situação que me ultrapassa. Portanto, no meu caso, o que eu posso dizer, que eu partilho, é que de facto não foi feito qualquer tipo de seguimento. Portanto, tanto num caso como no outro, em que a minha empresa esteve envolvida. Sr. Deputado. O que nos diz é que, na sua experiência, o Estado português foi completamente negligente no acompanhamento do processo de... Eu, na minha experiência, posso dizer isso. Posso dizer que o Estado lançou algo, que as empresas se viram, que as empresas não tinham percepção daquilo que estavam a fazer, que as próprias entidades não desconheciam aquilo que estavam a gerir e, portanto, hoje, por isso eu me sinto lesado como empresa, porque de facto nós temos sido envolvidos numa situação que foi mal gerida ao nível das entidades públicas que deviam ter gerido este negócio. E por isso, a consequência disso,
A consequência disso foi, de facto, o potencial ganho que o Estado queria, que acabou por ter, porque alguns projetos acabaram-se por se realizar, em termos de economia, potencial ganho em termos de economia, foi pena que tivesse sido aniquilado a meio do campeonato. E, portanto, essa má definição da gestão dos processos levou a que, de facto, todos nós tivéssemos saído lesados como empresas que, de facto, tentaram contribuir e que tentaram lutar para conseguir mais projetos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nenhuma entidade pública acompanhava e da parte dos consórcios era acompanhado de forma persistente o cumprimento desses projetos? Tal como eu disse, nós como a SESI sentimos que houve um baixar dos braços. E por isso nós pressionámos a entidade pública, a CPC, que era a empresa, que era a entidade que nos ajudava neste processo, nós pressionámos por diversas vezes para que a CPC pressionasse os consórcios, por forma a serem mais interventivos, mais ágeis, mais ativos, mais proativos na conquista dos novos negócios. E, portanto, não foi por falta de insistência, e isso, aliás, são documentos que constam do processo, onde está bem clara que a nossa manifestação de vontade de que, de facto, os consórcios fossem mais empenhados no processo de angariação de projetos e desenvolvimento de projetos. Sr. Deputado. Referiu há pouco que até determinada fase do processo mantinham contactos com os dois consórcios no caso do processo dos submarinos e depois a partir de determinada altura decidiram por associar-se a um deles deixando o outro. Já falou várias vezes sobre essa matéria, mas o que eu lhe queria perguntar de uma forma muito frontal disse também que não acompanharia nessa altura, quando começou a acompanhar, isso já estava definido, mas tem conhecimento que haveria informação privilegiada para se tomarem essas decisões, por um lado, e por outro lado, se, tendo em conta que acompanhavam os dois consórcios, se haveria alguma, de certa forma, os consórcios se degladiavam, entre aspas, para conseguir o apoio de empresas portuguesas para colocar no seu pacote de contrapartidas? Não tenho conhecimentos, conheço totalmente qualquer tipo de informação privilegiada nessa altura, tal como eu disse, isso foi decidido em 98, eu entrei em 99, nunca ouvi falar em tal situação. Quanto aos consórcios tentarem procurar fontes para contrapartidas, eu acho que deve ter havido algum atrito, não digo atrito, mas alguma tentativa de facto de conseguirem junto de entidades portuguesas, como acontece em qualquer concurso, seja privado, seja de empresas, não é? Eu, quando vou a um concurso, vou lutar com 6, 7, 10 concorrentes e, portanto, é natural que dentro daquilo que é a proposta que eu vou apresentar, que haja algum confronto de situações. Portanto, mas relativamente a qualquer tipo de informação privilegiada, totalmente desconheço que exista, nem nunca foi comentada dentro do âmbito das da minha intervenção dentro do grupo da ACESI. Sr. Deputado. Relativamente às contrapartidas em si, percebi que um dos projetos de contrapartidas era um projeto novo, que percebi-se do projeto dos assentos, e havia no âmbito dos processos de contrapartidas negócios já existentes e que eram considerados aumento de negócios que existiam previamente, ou no âmbito do processo das contrapartidas era tudo, os negócios que eram estabelecidos eram inteiramente novos, no caso da vossa experiência? No caso da nossa experiência, é um projeto totalmente novo. Portanto, a gênese do projeto, da Ação de Alto, estava relacionada com o envolvimento da Manferrostal.
Obviamente que dentro de outros projetos estaria a ampliação do volume de negócio, portanto a ampliação do projeto, o desenvolvimento de outros projetos dentro dos mesmos clientes, portanto, mas no caso específico da Sunviauto, e o projeto que foi a Gênesis teve de facto no conhecimento que existia da tal pessoa que eu referi, do Bodewise, relativamente ao cliente Recaro, que veio a constituir um projeto que decorreu durante 10 anos de fornecimento de assentos. Sr. Deputado. Ainda no âmbito deste projeto e da oportunidade que ele representava para a vossa empresa, eu gostava só que clarificasse, porque parece-me que teria entrado em contradição há pouco, referindo que o projeto de contrapartidas, porque disse que foi lesivo para a economia nacional, por um lado, mas por outro lado a seguir disse que era muito importante e que são fundamentais e nós em Portugal temos uma tendência grande para não aproveitar estas oportunidades. E parece-me que há aqui alguma contradição entre uma coisa e outra. Se calhar, ou eu percebi mal, ou então não utilizou a descrição de uma apreciação completa de uma apreciação e da outra, porque é que eles são bons ou porque é que são maus. Não, repara, aí existe, vou esclarecer aquilo que disse. O que eu digo é o seguinte, a ideia que está por trás do processo de contrapartidas é de salutar. E, de facto, aquilo que foi conseguido e aquilo que as empresas foram e os negócios foram adquirindo por este formato é de salutar. O que eu quis dizer é que acabámos por ser lesados e, de facto, acabámos por deitar tudo a perder por, de facto, um projeto como o Módulo Assentos, que eu queria referir, que estava no seu auge de lançamento, ter sido condenado. E, portanto, o que eu estou a referir é isso, quer dizer, situações que, de facto, poderiam ter sido resolvidas de outras formas, eventuais que foram aparecendo, não foram resolvidas, foi-se para o processo mais complicado, o que fez abortar determinados projetos, no caso específico do que eu estou a referir do Módulo Assento, que o fez abortar este projeto, e, de facto, teve uma consequência negativa para a economia nacional, porque, de facto, esse projeto envolvia 5 empresas que iam estar a fornecer componentes integrados para um produto, as 5 empresas iam estar a participar no fabrico desse produto e não foi realizada. Portanto, quando eu falo numa perda, foi a perda daquilo que se deixou de realizar. Portanto, aquilo que se deixou de fazer. E, portanto, o que se deixou de fazer foi consequência, de facto, de toda esta situação que, entretanto, ocorreu. Sr. Deputado. Ou seja, boas intenções, mas foram... Claro. Exatamente. Gostaria de perguntar, relativamente ao Expandur e outro projeto que referiu do metro com a Steyr a Bombardier, como é que eles correram, se houve dificuldades neste processo, se correu tudo bem no âmbito daquilo que estava previsto e se foram cumpridos, que avaliação é que faz destes? Também é tão negativa como... Olha, o que eu faço, eu claramente digo o seguinte, do ponto de vista do relacionamento com a Sunviauto e esses clientes, lindamente. Só que a partir de determinado momento, penso que também é conhecimento de todos, o Estado português deixou de pagar à Steyr, o Expandur bloquearam o Expandur tinham problemas, os carros tinham problemas, a Steyr dizia que o problema era do Estado português, o Estado português dizia que era da Steyr, portanto nós interrompemos o fabrico de bancos. Porque os últimos carros não iam ser realizados e, portanto, do ponto de vista comercial e do negócio em si da empresa perante a Steyr, a situação correu lindamente. A partir do parte final do processo, e penso que a última tranche de veículos que a Steyr devia entregar ao governo português, basicamente a Steyr deixou de pagar à Sunviauto, porque o Estado português não pagava à Steyr. E, portanto, lá está, mais uma vez, consequências de situações que são alheias às empresas nacionais, e lembro de ter sofrido muito, por meses e meses e meses, de aguardar pagamento da Steyr e pedi envolvimento da Comissão de Contrapartidas. Está a acontecer isto, não me estão a pagar os bancos já estão nos carros que o Estado português já recebeu. O Estado português não paga ao consórcio e o consórcio não paga à empresa. Portanto, relativamente à Bombardier, foi um negócio excelente. Mais uma vez posso dizer que eu próprio
Relativamente à Bombardier, mais outra questão, um pouco para demonstrar aquilo com que o apoio que nós tínhamos neste assunto. Eu próprio estive pessoalmente na Comissão de Contrapartidas, onde pus um caso e disse assim, olha, a empresa austríaca Steyr conseguiu para a Sunvialto o negócio de fabrico de bancos de assentos para metros, que já atingiu um volume tal de negócio. É um projeto que a Steyr vai propor, quem propôs é o consórcio, vai propor à Comissão de Contrapartidas. E antes da Steyr propor, e antes de eu fornecer, Sunvialto fornecer qualquer elemento de faturas, ou seja, eu preciso de saber a informação de que isto vai ser elegível e de que isto tem causalidade e que isto pode ser abrangido, este negócio, ao abrigo do contrato que existe entre o Estado português e o consórcio ganhador. Portanto, eu próprio, numa reunião que tive com a Comissão de Contrapartidas, coloquei outra situação, onde dizia claramente, para termos a ideia do que estamos a falar. Eu disse, olha, entretanto, eu estou a ser contactado pela Bombardier Canadá para o fabrico de assentos similares ao que estou a fornecer à Bombardier Áustria. E estou a ser contactado diretamente pela Bombardier Canadá. A Steyr não teve qualquer relacionamento com a Bombardier Canadá, que foi com os austríacos da Bombardier, mas é óbvio que se eu não fizesse negócio com a Bombardier Áustria, seguramente que a Bombardier Canadá não me ia consultar para um produto que eu estou a fazer para a Bombardier Áustria. E, portanto, neste envolvimento e nesta situação, se é casualidade e se não é casualidade, se é situação, eu perguntei à Comissão de Contrapartidas e disse claramente, olha, o meu fornecimento de assentos para a Bombardier Canadá pode ser considerado ao abrigo, elegível ao abrigo das contrapartidas ou não? E expliquei e disse, olha, a Steyr esteve envolvida com a Bombardier Canadá, Sunvialto desenvolveu um produto para a Bombardier Áustria, entretanto a Bombardier Canadá gostou do produto e quer colocar no Canadá. Mas a Steyr nem sequer conhece quem é a Bombardier Canadá. Será que esta situação de que uma coisa implica a outra e podemos associar que se não fosse um negócio, como é que gostava que me dissessem se o processo é elegível ao abrigo da casualidade e do processo não sei quantos? Não tive qualquer resposta. Não foi considerado. Acabámos por não fazer negócio com a Bombardier Canadá. De qualquer forma, a Comissão de Contrapartidas também nada nos disse e eu pessoalmente apresentei o caso. Portanto, reparem, a situação é esta, quer dizer... Já depois, repito, já depois de todo o processo jurídico ter iniciado, portanto, como gato escaldado, água fria tem medo, não é? Eu fui lá e apresentei o papel e disse, epá, olha, está aqui, epá, estamos a ser propostos não sei quantos. E obviamente que a Steyr, obviamente que o consórcio que está por trás disso, eles manifestaram a opinião, como consórcio, e dizer, não, epá, isto tem que ser abrangido, isto tem que ser incluído no consórcio, nas contrapartidas. Se não tivessem feito os assentos para a Bombardier Áustria, vocês nunca na vida iam conseguir o processo da Bombardier Canadá. E a Steyr pressionou a Acessia, neste caso a Sunvialto, para que de facto se incluísse o negócio futuro com a Bombardier Canadá no assunto das contrapartidas. E eu disse, não, alto lá, isto agora é diferente. Vamos lá, eu vou apresentar à Comissão de Contrapartidas, se a Comissão de Partidas autorizar, a gente inclui. Se não autorizar, a gente não inclui. Só que a decisão nunca aconteceu. Nunca tive uma linha escrita, nunca tive uma resposta, nunca tive nada. Portanto, essa é a situação que demonstra um pouco como é que as coisas se passaram. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado. Então, a Steyr penalizou a Sunvialto pelos problemas que havia no outro contrato, no sentido de que não continuou o negócio, suspendeu o negócio com a Sunvialto, por isso acabou por ser penalizada por essa razão. E aproveitava para perguntar se sabe se a Sunvialto ainda mantém alguns negócios com estas empresas iniciados a partir destes processos. O processo
da Recaro, que estava dentro dos submarinos, esse terminou ainda antes de 2011, portanto, eu penso que em 2010, 2011, portanto, a partir daí não houve mais nenhum processo dentro do âmbito dos submarinos. O processo, os bancos dos pandures, era limitado e, portanto, era só exatamente os pandures que foram feitos para o Estado português. Não sei até hoje, de facto, se a STAIR acabou por realizar todos os pandures que o Estado português tinha comprado. Portanto, era uma encomenda fechada para um determinado número que o Estado português tinha. E o negócio da Bombardier, quando eu saí, ainda se realizava. Portanto, a São Vialto continuava a fazer bancos para metros, para Bombardier Áustria, e, portanto, hoje eu desconheço se continuar a realizar esse produto, mas na altura, quando eu saí, realizava. Sr. Deputado. Então, de modo geral, estes negócios e estes negócios gerados a partir das contrapartidas serviam para a realização destes projetos e destes processos pontualmente, mas serviram menos para afirmar a empresa lá fora e para manter e para no âmbito daquilo que é a vossa experiência e para manter como uma entidade de nível internacional no fornecimento destas matérias. Por isso, pontualmente no âmbito destes projetos tiveram intervenção, fizeram negócio, mas não foi uma oportunidade para a partir daí se expandirem e afirmarem no âmbito do negócio em termos internacionais. Não é bem assim. Posso dizer o seguinte: nós, produtos militares, não tínhamos no portfólio da São Vialto. A abertura da realização de produtos no âmbito de assentos para veículos militares foi uma porta aberta para nós, na altura São Vialto, começámos a concorrer com outros projetos. Noutros mercados, e, portanto, uma área militar, São Vialto registou-se um processo complicado, mas que se registou no Estado, nas entidades portuguesas, como fabricantes de itens militares, e, portanto, foi uma porta aberta de uma forma estrutural, estratégica, para a São Vialto. Foi um novo mercado, um novo nicho. Serviu perfeitamente. Portanto, não foi a questão de ser pontual neste negócio, foi pontual, é um facto, mas permitiu a São Vialto colocar-se num outro mercado, num outro nicho de mercado importante, que era a parte militar. A parte de Bombardier, exatamente a mesma situação, fabricantes de componentes para metros. E, portanto, juntamente com a Bombardier, tínhamos a Alstom e estávamos ainda a concorrer a um terceiro fabricante de metros. Portanto, e projetos que a empresa foi concorrente, fora dos projetos de contrapartidas, obviamente, mas que permitiu a abertura para outros negócios. A mesma ligação com a Recaro, exatamente a mesma situação. Por exemplo, a ligação que tivemos com a Recaro na construção desse assento que fizemos, permitiu que, dentro do projeto módulo assento que eu já referi, que foi abortado, permitiu que nós já tivéssemos a porta aberta e que fôssemos lá apresentar o projeto, e que, de facto, um deles se mostraram interessados e quiseram mesmo participar na co-engenharia do desenvolvimento desse produto. Portanto, basicamente, posso dizer o seguinte: qualquer negócio que se faça e nesta altura e na indústria automóvel não é um projeto fechado que se diga por si só que nasceu e morreu, mas tem sempre ramificações e sempre interesses na colocação estratégica de nicho de mercado para as empresas. E este foi um facto. Posso dizer que mais até ao nível dos assentos para metro e do nicho de mercado militar. Sr. Deputado. Que geraram negócio, não permitiu só que fosse os concursos, ganharam concurso e geraram negócio. Relativamente ao valor, porque em algumas contrapartidas nós temos assistido a alguns processos em que há uma discrepância entre aquilo que é o valor do negócio e aquilo que foi avaliado enquanto contrapartida. Da vossa experiência, correspondia inteiramente aquilo que era a avaliação feita da contrapartida e aquilo que era o valor de negócio que permitia gerar?
Alto, posso dizer que superou expectativas e, portanto, o produto que era para ser fabricado em 4, 5 anos acabou por se estender e foi fabricado durante 8 anos. E, portanto, o valor realizado desse projeto acabou por superar as expectativas. Só que, obviamente, a partir do ano 2005 a 2006, que o processo foi iniciado, tudo ficou bloqueado e, portanto, nada do que foi faturado posteriormente ao início do processo jurídico foi submetido à Comissão de Contrapartidas. Portanto, hoje, teoricamente, para um projeto que no início poderia estar avaliado em 5, 6 milhões, posso dizer que em 2011, e o projeto já estava a terminar, tinha passado os 10, 11 milhões de faturamento, de faturação só nesse produto. Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Presidente, aquilo que penso ser a última pergunta é perguntar se conhece empresas que possam vir a beneficiar com o facto da patente, do problema que referiu relativamente à patente de se deixar de pagar, da patente poder caducar e ela ser aproveitada por outra empresa qualquer. Não sei se este é o termo adequado a uma patente. Se conhece empresas que possam beneficiar desse facto e se existe alguma relação entre elas e este conjunto de entidades ou de empresas que estão relacionadas com este universo das contrapartidas, quer a Manferrostal, quer até algumas pessoas que deviam ter responsabilidades de fiscalização em Portugal e que não o fizeram. Quem poderá vir a beneficiar desta situação são empresas estrangeiras, portanto, porque são as únicas capazes de produzir um produto deste tipo, um assento híbrido, situação que tem que dominar em termos de know-how, área de plásticos, área de não tecidos, área metálica e tudo mais. Portanto, são empresas, são os grandes fabricantes de assentos automóveis, uma Johnson Control, uma Forecia, uma Recaro, e, portanto, essas são as pessoas, são as entidades que vão de certeza usufruir beneficiar destas situações. Como pelo que eu sei, já começaram a aparecer em carros de nicho, alto de gama, algumas situações com a incorporação de componentes plásticos na estrutura do banco. Portanto, nomeadamente na gama alta de alguns carros mais de nicho que necessitam de peso, de menor peso. Portanto, benefício vai para o estrangeiro. Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado. Fiz bem a fazer a ressalva. Mas há relações entre essas empresas e algumas destas empresas ou entidades, consórcios que estiveram relacionados com objetos de contrapartida e, por último, se estava avaliado se havia uma perspectiva do volume de negócio que poderia gerar este novo equipamento que estavam a desenvolver. Repara, o projeto de módulo assento que foi inscrito, eu não tenho agora os números presentes, mas era uma situação que podia dar uma faturação superior a 20 milhões por ano em um produto em série, mas depende de facto do tipo de mercado, se era um produto se era um carro de maior produção ou de menor produção. Mas, quer dizer, os números estão na proposta que foi apresentada à Comissão de Contrapartidas e tem lá as nossas perspectivas, quer dizer, é tudo perspectivas. A gente estava a desenvolver um produto, não tínhamos o negócio fechado ainda, não é? Estávamos a ir aos construtores propor o produto. Portanto, posso dizer o seguinte, que era o produto de maior potencial, o produto de maior potencial que tínhamos, e estruturante, que tínhamos dentro do projeto das contrapartidas. Esse sim era o produto mais complexo e mais estruturante que envolvia todas as empresas. Terminou, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tá. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado também, Sr. Engenheiro. Pergunto se algum dos grupos parlamentares pretende usar tempo na segunda ronda. O Bloco de Esquerda não está. PSD não pretende. Partido Socialista não pretende também. CDS-PP presumo que não, uma vez que não usou na primeira.
não pretende de facto. O PCP terminou agora mesmo e, portanto, não terá também mais perguntas a acrescentar. Terminamos, portanto, aqui a inquirição do Sr. Engenheiro Filipe José Mesquita Soares Motinho, na qualidade de ex-presidente da Sunviauto. Eu queria também, e à semelhança do que fiz com outros dos depoentes nesta comissão, obviamente agradecer a sua presença no momento em que muitos dos nossos concidadãos estão ainda num período estival ou de férias e, portanto, a sua disponibilidade, bem como ao seu representante legal, para estar connosco, e também, e à semelhança de outros depoentes que aqui ouvimos, o facto de haver um envolvimento num processo judicial que não terminou ainda completamente, uma vez que penso que estará em fase de recurso e que lhe permite, está em fase de alegações, portanto, que lhe permitiria refugiar-se mais, por assim dizer, nesse estatuto e não depor, ainda assim ter tido disponibilidade e ter respondido a praticamente todas as perguntas que os seus deputados lhe quiseram fazer. Eu penso que é um facto assinalável e agradeço-lhe por isso. Muito obrigado. E nós, senhores deputados, retomaremos às 17h30 com a última audição do dia de hoje. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, mais uma vez.